A teoria do caos, um campo intrigante da ciência, nos convida a desvendar os mistérios dos sistemas dinâmicos complexos, onde pequenas mudanças nas condições iniciais podem desencadear consequências grandiosas e imprevisíveis ao longo do tempo. A teoria do caos emergiu na década de 1960, impulsionada pelo estudo de sistemas não lineares por cientistas pioneiros como Edward Lorenz, Benoit Mandelbrot e James Gleick. O termo caos, nesse contexto, não se refere à desordem aleatória, mas sim a padrões intrincados e imprevisíveis que surgem em sistemas altamente sensíveis às condições iniciais. O trabalho de Lorenz, em particular, ao revelar o efeito borboleta, foi fundamental para estabelecer os pilares da teoria. Os fenômenos caóticos nascem em sistemas dinâmicos não lineares, onde minúsculas alterações nas condições iniciais ou nos parâmetros podem gerar comportamentos drasticamente distintos ao longo do tempo. Essa característica é frequentemente descrita como sensibilidade às condições iniciais, o que torna a previsão do estado futuro do sistema extremamente desafiadora, devido à amplificação exponencial de pequenos erros ao longo do tempo. Os estudos em teoria do caos transcendem os limites da academia, encontrando aplicações práticas em diversos campos científicos e tecnológicos. Na meteorologia, por exemplo, a teoria auxilia no aprimoramento de modelos de previsão do tempo, reconhecendo a sensibilidade das condições atmosféricas às minúsculas variações. Em biologia, a teoria do caos contribui para a compreensão de padrões de crescimento populacional e das dinâmicas em ecossistemas complexos. Já na economia e finanças, a teoria é utilizada para analisar os mercados financeiros e o comportamento dos preços de ativos. Para desvendar os segredos do comportamento caótico dos sistemas, 4 leis fundamentais servem como guias. Primeira, sensibilidade às condições iniciais, efeito borboleta. Uma pequena alteração nas condições iniciais de um sistema dinâmico pode gerar resultados finais completamente distintos. O famoso efeito borboleta ilustra essa lei, sugerindo que o bater das asas de uma borboleta pode, teoricamente, influenciar o clima do outro lado do mundo. Em termos práticos, isso significa que minúsculas alterações ou erros nas medidas ou condições iniciais de um sistema podem resultar em previsões radicalmente diferentes ao longo do tempo. 2. Bifurcação e fractais. Bifurcação refere-se ao surgimento de diferentes comportamentos ou estados de equilíbrio em resposta a alterações nos parâmetros do sistema, levando a comportamentos complexos e imprevisíveis. Os fractais, por sua vez, são padrões geométricos repetitivos e autossimilares, que surgem em sistemas caóticos, revelando a beleza e a complexidade inerentes à desordem. 3. Atratores estranhos. Um atrator estranho é uma região no espaço de fase do sistema para o qual os estados do sistema tendem a evoluir com o tempo, mesmo que o sistema pareça não ter um padrão regular ou periódico. A forma e a estrutura de um atrator estranho podem ser extremamente complexas e imprevisíveis, desafiando nossa intuição e exigindo novas ferramentas matemáticas para sua análise. 4. Sensibilidade ao contexto. O comportamento de um sistema dinâmico é altamente sensível ao seu contexto ou ambiente. Isso significa que a dinâmica de um sistema pode mudar drasticamente em resposta a mudanças externas, como a introdução de novos parâmetros ou condições ambientais. Essa lei ressalta a importância de considerar não apenas as propriedades internas de um sistema, mas também seu contexto mais amplo
ao tentar entender ou prever seu comportamento. O desenvolvimento de doenças pode ser visto como um processo caótico. Fatores genéticos, ambientais e comportamentais interagem de forma complexa, tornando difícil prever o curso de uma doença individual. Mas também, nossa jornada de desenvolvimento pessoal é marcada pelo caos. Experiências, decisões e relacionamentos interagem de forma complexa, moldando nossa personalidade e nosso futuro de forma imprevisível. Nossa mente, assim como os sistemas dinâmicos caóticos, é um universo pulsante de pensamentos, emoções e sensações em constante mutação. Pequenas alterações em nossos pensamentos ou no ambiente ao nosso redor podem gerar reações imprevisíveis e desencadear uma cascata de eventos mentais. As experiências da nossa infância, os valores que internalizamos e as crenças que cultivamos moldam a nossa perspectiva do mundo e influenciam profundamente as nossas decisões e ações. Essa sensibilidade às condições iniciais do nosso eu nos torna seres únicos e complexos, em constante processo de evolução. O despertar espiritual não é um caminho linear e previsível, mas sim uma jornada caótica, marcada por descobertas, desafios e transformações. Assim como um sistema caótico se reorganiza e se adapta às mudanças, o nosso ser interior se abre para novas perspectivas e experiências, expandindo nossa consciência e nos aproximando da nossa essência divina. Agora, vamos pegar a teoria do caos e trazê-la para um jogo oracular, ou um jogo de tarô. Ao consultar o tarô, ou um oráculo, buscamos um olhar externo sobre nossa situação, uma perspectiva diferente que nos ajude a navegar pelos labirintos da vida. As cartas, com os seus símbolos e arquétipos ricos em significado, servem como espelhos que refletem nossos pensamentos, emoções e padrões internos. Quando nos conectamos com uma carta, seja ela ao azar ou não, estamos realizando uma pequena ação, um movimento inicial que, através do efeito borboleta, pode gerar uma cascata de consequências na nossa jornada de autodescoberta. Cada interpretação, cada insight obtido através do tarô ou do oráculo tem o potencial de nos levar para novos caminhos, de abrir portas para novas perspectivas e de nos aproximar de uma versão mais autêntica de nós mesmos. As interpretações do tarô, como um sistema caótico, podem gerar diferentes bifurcações e fractais, dependendo da nossa própria sensibilidade e contexto. Cada tiragem, cada carta revelada, pode ser vista como um ponto de bifurcação, um momento de escolha que nos coloca diante de diferentes possibilidades. As cartas, em sua infinita riqueza de detalhes, podem se desdobrar em fractais de significado, revelando camadas mais profundas da nossa psique e do nosso destino. À medida que nos aprofundamos na jornada do tarô, podemos nos deparar com atratores estranhos, cartas ou interpretações que nos desafiam, que nos confrontam com verdades incômodas ou com perspectivas inesperadas. Esses atratores estranhos, apesar de desconfortáveis, podem ser ferramentas valiosas para nossa transformação pessoal, levando-nos a questionar crenças limitantes e a expandir nossa consciência. O significado das cartas do tarô e as interpretações que delas extraímos não são estáticas, mas sim dinâmicas e sensíveis ao nosso contexto individual. A mesma carta pode ter diferentes significados para diferentes pessoas, dependendo de suas experiências, crenças e valores. Essa sensibilidade ao contexto nos convida a considerar as cartas como ferramentas para reflexão e não como respostas definitivas aos nossos questionamentos. O tarô,
ou os oráculos, quando usados com sabedoria e discernimento, podem ser um guia valioso na nossa jornada de autoconhecimento. O tarô não é uma bola de cristal que nos revela o futuro, mas sim um espelho que reflete nosso presente e nos convida a explorar as infinitas possibilidades que a vida nos oferece. A vida é um equilíbrio dinâmico entre ordem e caos. Ao entendermos essa dualidade, podemos encontrar um ponto de equilíbrio interior que nos permite agir com discernimento e fluir com as mudanças da vida sem perder nossa essência. Ao prestarmos atenção aos momentos em que pequenos eventos geraram grandes mudanças em nossas vidas, podemos identificar os padrões caóticos que influenciam nosso destino. Essa percepção nos torna mais conscientes dos fatores que moldam nossa realidade e nos permite navegar com mais discernimento pelas ondas da vida. Pense em como suas ações, mesmo as menores e insignificantes, podem ter um impacto significativo na vida das pessoas ao seu redor. Isso pode te ajudar a desenvolver mais empatia e responsabilidade.